Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro rápido para a gente falar de biologia. Eu sou a professora Duda e o tema do encontro de hoje é característica dos seres vivos. Os seres vivos, eles são compostos por muitas substâncias químicas, eles são complexamente estruturados. Nós temos, dentro dos seres vivos, substâncias inorgânicas que estão presentes, como água e sais minerais, e também substâncias orgânicas, como as biomoléculas, proteínas, lipídios, vitaminas, enfim, ácidos nucleicos, todos compondo esses seres vivos. Os principais elementos que compõem essas biomoléculas, ou seja, que compõem essas substâncias orgânicas, são esses listados aqui. Então, nós temos carbono, nós temos hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Um grupo pequeno de elementos químicos que vai compor 98% da química dos seres vivos. Então, um conjunto pequeno de elementos formam praticamente todas as biomoléculas presentes nos organismos vivos. Então, 98% da composição química dos seres vivos vem desses poucos elementos presentes aqui. Mas os seres vivos, eles não são só definidos pela sua composição química, mas também por uma série de propriedades que a gente chama de propriedades da vida. Então vamos repassar cada uma delas agora. Primeiro, a presença de células. Os seres vivos, eles precisam ter células, seja uma, seja 1 trilhão. A célula é a unidade morfofisiológica da vida. Então, os seres vivos, eles precisam apresentar células para serem considerados vivos. Esses organismos, eles podem ser uni- ou pluricelulares, ou seja, apresentar uma ou mais células, ou ainda serem pró- ou eucariontes. Sem a presença de envoltório nuclear e de estruturas membranosas, os procariontes, ou com essa estrutura nuclear e com as estruturas membranosas internas, chamados de eucariontes. Lembra que a exceção à presença de células são os vírus, tá? Os vírus, eles são seres acelulares, ou seja, seres que não têm célula, mas têm metabolismo. Segunda propriedade da vida que a gente trouxe aqui é a capacidade reprodutiva. Os seres vivos, eles têm a capacidade de se reproduzir. Eles passam pelo processo de hereditariedade, onde uma geração gera outra geração, gera outra geração. Não se esqueçam que existem duas formas principais de se reproduzir, que é a forma sexuada, onde há o envolvimento de gametas, ou a forma assexuada, onde não há o envolvimento de gametas, onde esses gametas estão ausentes. A nossa terceira propriedade da vida é interações e reações aos estímulos. Os seres vivos, eles vivem num ambiente com determinadas características físicas, químicas e biológicas. E, a partir dos processos, dos estímulos que acontecem nesse ambiente, os seres vivos, eles conseguem interagir, ou seja, eles captam o que está acontecendo no ambiente, processam o que acontece nesse ambiente e podem reagir ao que acontece nesse ambiente, seja o aparecimento de uma presa, de um predador, seja a reação a um toque, a reação a uma agressão, enfim. Independente do estímulo que acontece, esses seres vivos têm a capacidade de perceber, através dos seus órgãos sensoriais, processar e reagir a esses fatores do ambiente. Então, eles lidam com esses fatores do ambiente. Nossa próxima propriedade da vida é a nutrição. Óbvio, os seres vivos, eles se alimentam, eles precisam se nutrir. E a gente tem duas formas principais de nutrição, que é a forma autótrofa, onde os organismos produzem o seu próprio alimento, como é o caso da alga e das plantas, através da fotossíntese. E a gente tem o tipo de nutrição heterótrofa, que é o meu caso, que é o seu caso, que é o caso dos fungos, por exemplo, né? Onde a gente não consegue produzir o nosso próprio alimento e a gente precisa ir em busca desse alimento. Então, a gente se alimenta de outros organismos para obter a energia. Nossa próxima propriedade da vida é o metabolismo, ou seja, depois que a gente se alimenta, o nosso metabolismo, as reações químicas que acontecem no corpo, precisam fazer isso virar energia. Energia para se reproduzir, para se alimentar, para sobreviver, para fazer com que as funções vitais aconteçam de maneira correta. Então, a gente tem dois tipos principais de metabolismo. O metabolismo chamado aeróbico, onde o oxigênio participa como aceptor final de elétrons nessa cadeia metabólica, e o metabolismo do tipo anaeróbico, onde o oxigênio não participa como aceptor final de elétrons, né? Ele está fora dessa cadeia metabólica importante.
E por último, mas não menos importante, os seres vivos eles têm a capacidade evolutiva. Os seres vivos evoluem, eles mudam. As características dos seres vivos vão sendo selecionadas positiva ou negativamente à medida que o tempo evolutivo passa. Então, os seres vivos eles têm a capacidade de evoluir, de mudar ao longo do tempo, de acordo com as condições ambientais. É isso, foi essa nossa revisão sobre as características dos seres vivos. Espero ter te ajudado e até a próxima.